A Itália aprovou tá aprovando, né, uma lei, eh, não é para proteger a sociedade, não é para proteger a Itália. É o justo, né? Se você está pedindo cidadania italiana, não basta só a questão de você, o jus sanguinis, né? Você ser descendente de italiano. Você tem que ver se aquela pessoa merece ou não, né, a confiança de ser inserida naquela sociedade. Porque a Itália vem sofrendo aí as consequências da migração ilegal. Vocês imaginem se eles abrirem a porteira aí para todo mundo que tenha sangue italiano. Né? Aí o cara já vai lá e diz que isso foi feito para proteger a Itália do Jair Bolsonaro, para impedir que ele adquira a cidadania italiana. Gente, o cara é o professor Xavier? Não, gente. Existe causa mais nobre do que essa? Ah, vamos aqui instituir uma lei que não permita que pessoas responsáveis por atos, ações antidemocráticas se tornem cidadãos italianos. Beleza, quem vai discordar disso? Ninguém. Agora, o julgamento do que é antidemocrático ou não varia. Aqui no Brasil é uma coisa muito fluida, né? Para não usar outro termo. O que o Bolsonaro fez aqui, se chegar na Itália, vão rir. Nunca que vão rejeitar o pedido de cidadania do Bolsonaro por conta das acusações de atos antidemocráticos que existem aqui no Brasil. Então, esse jornalista aí, que é um cara pró-Palestina, todo dia publica notícia contra Israel, é um exemplo disso. Uma lei que não tem nada a ver com o Jair Bolsonaro, ele vai lá e coloca na conta do Biruliro, né? É uma coisa muito, muito feia, doentia. É doentia. Né? Vejam essa outra notícia aí. Indústria da seca. Quantas vezes Jair Bolsonaro fez o alerta? Se eu sair, vão começar a sabotar a transposição de São Francisco e vai voltar a indústria da seca. O que é? Carro-pipa, né? Caixa d'água. E tá aí. É exatamente isso que está acontecendo. Quantas vezes o Jair Bolsonaro fez esse alerta, pessoal? Eu cansei de ver ele falando isso aí. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 1 milhão de vezes, não. Tá? Foi mais do que isso. É assim que a coisa funciona. Né? E olha só, essa outra notícia aqui, eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler porque eu não consigo concatenar as ideias aqui, não é nem para interpretar o que está escrito, porque eu não consegui, tá? Mas é para me lembrar. Eu tenho uma memória boa, mas vamos lá. Vamos ler aqui a notícia, pessoal, juntinhos? Ela diz o seguinte: perda de fôlego da inflação se aproxima do fim. Vou repetir aqui, matéria do Valor Econômico. Perda de fôlego da inflação se aproxima do fim. Eu estou tendo sérios problemas aqui. Perda de fôlego da inflação se aproxima do fim. Então, peraí. A inflação está sem fôlego e isso está... Ah, entendi. Então a inflação está sem fôlego e isso está chegando perto do fim, então a inflação vai disparar. Né? Não seria mais simples simplesmente chegar assim e dizer: a inflação vai disparar e o preço das coisas vai aumentar? Estão entendendo? Assim, existe um estudo, né, que diz que 80% das matérias só tem as suas chamadas lidas pelas pessoas. Você abre ali um portal de notícia, você sai lendo as cabeças, né, das matérias e você não dá para ler tudo, né? Então, em 80% das oportunidades, a pessoa, né, só lê o título da matéria. Isso aí, que eu li para vocês, não dá para entender. Não tem como você entender isso aí. É proposital. É proposital. Talvez, né, vai ter um monte de gente que vai ler isso e vai pensar: pô, isso é coisa boa. A inflação está perdendo fôlego. É isso que as pessoas... Muita gente vai entender isso. Só lendo a chamada. É uma coisa doentia, galera. É uma coisa doentia. Mas é isso. Vai chegar o momento em que a imprensa vai perceber que não adianta tentar criticar o desgoverno para ajudar o Alckmin, porque o Alckmin inexiste politicamente. Duvido que ele vá assumir a presidência de maneira alguma. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer se bobear até o final do ano. É isso mesmo, nos próximos 2 meses. Agora, não depende disso aí.
A grande revelação é a seguinte. Vocês lembram do Said Tenório? Aquele islâmico paraguaio, né, o árabe paraguaio que a gente trouxe aqui, aquele pilantra, né, aquele ser abjeto que debochou de uma menina que agora a gente sabe, né, tem 19 anos de idade, a gente espera que ela ainda esteja viva, a gente não sabe, né, que foi retirada ali à força, algemada, com as mãos amarradas para trás, né, toda ensanguentada, do porta-malas de um carro que estava sendo dirigido, conduzido por integrantes do Hamas, e ele disse que aquelas manchas, que são claramente sangue, fruto, com a mais absoluta certeza, de violência sexual, que aquilo eram fezes, que ela tinha se borrado. Né? E esse cara é o vice-presidente da representação, né, da autoridade palestina aqui no Brasil, e ele trabalhava para o Márcio Gerri, que é um deputado do Maranhão, né, que é do PCdoB, a turminha do Flávio Dino, amigo assim, coladinho no Flávio Dino, né, aquele que cheirou o cabelo da Júlia Zanata. E ele trabalhava, ganhava 20 e poucos mil reais, trabalhando. Será que ele trabalha? Será que ele trabalha? Não sei dizer o que ele fazia lá, mas ele estava lá. Então era um cara do governo, né, um cara que trabalhava dentro do governo, debochando do sofrimento de uma adolescente israelense. Ele foi afastado imediatamente. Estou monitorando, para que vocês saibam disso, né? Estou monitorando o nome dele. Se pipocar no Diário Oficial, ou daqui ou de algum estado, eu vou ficar sabendo e vou denunciar. Tá? Não só o nome dele, mas também daquela menina do Ministério da Igualdade Racial, né, que fez aqueles comentários terríveis contra torcedores do São Paulo. Estou monitorando esses nomes aí, mais alguns aqui. Né? Se aparecer, eu denuncio. Mas ele foi exonerado. Na minha opinião, não recebeu, né, o que merecia. Esse cara tinha que ser preso. Este homem tinha que ser preso. A gente não viu, por exemplo, o Lula ou o Flávio Dino rechaçando publicamente as falas daquele cara. Comentáriozinho meia boca ali e tal, mas você não vê, né, uma crítica veemente àquilo que foi um crime. Tá? Só que agora foi revelado que esse cara, o Said Tenório, trabalhou durante anos aqui no Brasil como lobista do governo iraniano e do Hezbollah. Hezbollah, que é um grupo terrorista talvez até maior, né, com mais tentáculos que o Hamas. E o governo iraniano, que é o principal financiador do Hamas. O Hezbollah, inclusive, está aí em vias de entrar na guerra do lado do Hamas. O Jihad Islâmico já está lá. Tanto é que foi responsável por aquele foguete que acabou atingindo acidentalmente um hospital na faixa de Gaza. Espero que tenha sido acidentalmente, né? De repente foi de propósito para colocar a culpa em Israel, a gente não sabe. Mas este cara trabalhou durante anos fazendo lobby dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, para o governo iraniano, que é uma ditadura, né, absolutista. A gente viu o que aconteceu esses dias com aquela menininha, né, de 17, 18 anos, estava sem a burca no metrô, ela foi espancada, né, ficou entre a vida e a morte no hospital durante alguns dias e veio a óbito. Simplesmente por não usar o raio da burca. O Irã, pessoal, é um país de pessoas lindíssimas. Eles nem são árabes, tá? Eles são persas, mas não por isso. Existem árabes, pessoas árabes muito bonitas também, mas é um país de pessoas lindíssimas. É uma cultura maravilhosa. Se vocês virem fotos do Irã antes do Islã tomar o poder por lá, era Europa. Era Europa, uma cultura europeia. Infelizmente, onde o Islã chega, acaba. Por quê? Porque eles não conseguem coexistir. Né? Eles têm que impor a cultura deles. É isso. Né? E aí esse cara era lobista da ditadura absolutista do Irã e do Hezbollah aqui no Brasil. A gente precisa saber separar as coisas. Você pode chegar assim e dizer, não, o Lula tá certo. Porque ele diz o seguinte, que o Neymar não se dedica, né, que ele curte muita noitada, gosta de festa, e esse não é um comportamento adequado para uma pessoa que quer ser o melhor do mundo. Aí ele ainda cita o Messi, daquela cutucada usando o Messi. Você pode concordar, eu até concordo, eu concordo. Eu vou te falar, eu concordo que isso seja verdade. Tá? Se você quer ser o melhor do mundo e você tem o talento do Neymar, não adianta simplesmente você querer, né? Vamos lá. Mas se você tem o talento do Neymar e você quer tem essa ambição de ser o melhor do mundo,
você tem que fazer o que o Messi e o Cristiano Ronaldo fazem desde o início de suas carreiras. Ser dedicado. Abrir mão de determinadas coisas, né, para poder desempenhar, né, a sua atividade, neste caso, jogar bola, jogar futebol com excelência o tempo inteiro. Agora é o seguinte, é uma escolha pessoal. Cada um tem que colocar na balança. Eu não vejo da parte do Neymar nenhum tipo de arrependimento. Caso houvesse arrependimento, ele não estaria jogando no mundo árabe. Ele teria ido para a Inglaterra, ele teria ido para a Espanha, voltado para a Espanha. Se ele foi para o mundo árabe, por causa da grana, é que a prioridade dele não é essa. E quem tem que decidir isso é o Neymar, e não um cachaceiro corrupto. Se o Neymar acha que a vida ideal para ele é ganhar rios de dinheiro, ir para noitada, não ser exatamente o namorado ou o marido ideal, porque realmente ele não é, não vou, né, ficar alisando o Neymar aqui, é um problema dele. A mulher que se envolve com o Neymar sabe disso. A pessoa que é amiga do Neymar sabe disso. O clube de futebol que contrata o Neymar sabe disso. Então as escolhas são feitas por pessoas que estão envolvidas nesse processo. Mulheres que querem estar com o Neymar sabem que ele é galinha. Clubes de futebol que contratam o Neymar e dão rios de dinheiro para ele sabem que ele é boêmio. Neymar quer ganhar a bola de ouro? Eu acho que não. Eu acho que para ele isso não é mais importante. Quem tem que decidir isso é o Neymar. Não sou eu, não é você que está assistindo esse vídeo. E repito, muito menos um cara que nunca foi exemplo para ninguém. Um cara que grava vídeo dizendo que mente. Um cara que vive bêbado. Um cara condenado por unanimidade em 3 instâncias diferentes. Um cara que foi descondenado através de uma gambiarra jurídica por conta de um CEP, e ele sabe disso. Quem é o Lula para dar lição de moral em alguém? O cara era para estar preso até hoje. O cara parou de trabalhar porque cortou a ponta do midinho de um dedo. Quem decide o que é bom para o Neymar, se ele é bem sucedido ou não, é ele. Ele decide o nível de prioridade que ele dá à carreira dele, o nível de prioridade que ele dá à noitada, o nível de prioridade que ele dá para a mulherada, para a família, para o que ele quiser. Já basta a esquerda querer meter o bedelho na sociedade em si como um todo. Já basta a censura. Já basta a fraude. Já basta a corrupção. Já basta o cinismo. Eles vão querer agora se meter na vida de uma pessoa que, repito, se juntar o dinheiro de todos os políticos que não seja proveniente de corrupção, por mérito próprio, junta o dinheiro de todos e não dá metade da fortuna do Neymar. Mesmo sendo da maneira como ele é, que eu posso discordar, você pode discordar, o Lula pode discordar, mas é como ele quer ser e é um direito dele. Agora, falando aqui em termos práticos, tá? O Neymar, justamente por conta dessa postura dele, que não é uma postura de um atleta exemplar, é verdade, mas como eu disse, é uma escolha dele, tá? Ninguém pode criticar o cara por causa disso. Ele não tem a moral que tem o Messi na Argentina. Eu fico me perguntando, cadê o Messi? Será que o Messi não vai aparecer para fazer nada a respeito dessa eleição? Será que ele concorda com o governo que tem inflação de 140%? Porque se o Messi aparecer por lá e se posicionar abertamente, o candidato ganha. Ele manda na Argentina. Manda! Por exemplo, Ayrton Senna no auge, que perdurou até o dia da morte dele, decidiu uma eleição aqui no Brasil, se ele quisesse. O Ayrton Senna era capaz de decidir uma eleição. O único jogador de futebol, na minha opinião, que teve esse poder foi o Pelé. Nenhum depois dele teve. O Messi tem na Argentina. O Cristiano Ronaldo tem em Portugal. O Neymar poderia ter aqui, mas é uma escolha dele. Só que mesmo assim, mesmo ele não tendo o poder que o Messi tem, ele tem muito poder. Então seria interessante que agora, já que o Lula fez isso, nessa grosseria, essa imbecilidade com o Neymar, que o menino Ney, né, se empenhasse mais nessa causa, mostrasse para o resto do mundo quem é o PT, como evitar que o governo do Distrito Federal revelasse para o Brasil a verdade sobre o 8 de janeiro. Vamos.
afastar o governador, o Ibanez, vamos mandar prender o secretário de Segurança, o Anderson Torres, e vamos decretar uma intervenção federal. Assim, nós fazemos as investigações e nos protegemos. Então, em governo do PT, está no DNA. GLO significa jogar sujeira para debaixo do tapete. Né? Então, vocês já percebem aí que tem coisa acontecendo. Outro dia o Lula disse, não vai ter GLO, não vamos subir no morro, né, para ficar trocando tiro com os meninos, né, que estão só querendo roubar um celularzinho para tomar uma cerveja. Agora vamos colocar nos portos. Mas por que isso, galera? Porque os portos e aeroportos são o pivô do tráfico. Principalmente do Rio de São Paulo, é que saem as drogas para a Europa, né, para abastecer o mercado de drogas lá da Europa. Em especial a Holanda, é o principal destino. Tá? Como a droga entra no Brasil? É através da tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai, da floresta amazônica. Agora, a saída é principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, é uma maneira que você tem de, em tese, né, de controlar isso aí. Só, galera, que ontem à noite eu me deparei com um tweet da brilhante jornalista Elisa Robson. Ela sabe tudo a respeito do caso Hugo Carvajal, por exemplo. Ontem teve o primeiro dia de julgamento lá nos Estados Unidos. Se vocês querem ficar informados, sigam a Elisa no Twitter, tá? Vou trazer essas informações para vocês ou no segundo vídeo de hoje ou no primeiro vídeo de amanhã. Tá aí o tweet dela. Né? E aí eu fui checar as informações, não que eu não acreditasse nela, mas eu queria saber as datas, né, para poder trazer aqui para vocês. Isso que o Lula está fazendo, o Nicolás Maduro fez em 2016. Vamos ler aqui uma matéria. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tenta dar a volta à crise econômica que o país atravessa, dando mais poderes aos militares. Portos, aeroportos e várias empresas são agora controlados por efetivos da Força Armada Nacional Bolivariana, enviados para fiscalizar a distribuição de alimentos e de outros bens de primeira necessidade. A desculpa, né, a justificativa é sempre muito nobre, né? Não sei como não meteram aí uma democracia no meio. Nós temos também o caso da Nicarágua. Notícia de janeiro desse ano, tá? Daniel Ortega, amigo do Lula, e Rosário Murillo deram controle da empresa que administra os aeroportos da Nicarágua para a polícia e comandantes militares. E vejam só, para reforçar a vigilância política em uma área sensitiva, como os terminais de aeroportos da Nicarágua. Essas são duas ditaduras absolutistas, né? Não restam dúvidas em relação a isso. Mas tem também o governo do México, né, que é de extrema esquerda, assim como o nosso aqui no Brasil. Esse é o exemplo mais palpável, né, que mais se assemelha à situação que nós vamos passar a viver a partir de agora. Exército e Marinha têm o controle de vários terminais estratégicos, desde o aeroporto internacional da Cidade do México até o aeródromo de Tulum, próximo à joia turística do Caribe mexicano. É assim que a coisa funciona, tá? É assim que a coisa funciona. Você ganha o controle de terminais de aeroportos, de controle de entrada e saída desses aeroportos, de portos. Você passa a basicamente ter o controle de todas as informações de quem entra, de quem sai, do que entra e do que sai do país. Como nós estamos falando especificamente dessa GLO aqui no Brasil, fica claro que a prioridade é o controle da exportação de drogas, né, partindo do Rio de Janeiro e de São Paulo. É possível, né, que as organizações criminosas deem uma variada, passem a tirar a droga do Brasil, mandá-la para a Europa através de outros portos e aeroportos? É muito difícil, pessoal. É uma logística muito complexa. Tá? Vejam aí essa matéria no canto da tela. O PCC fatura por ano 2 bilhões e 800 milhões de reais através do envio de drogas para a Europa. Tá? Então, essa talvez seja a principal fonte de renda do crime organizado, do PCC, né? Aqui no Brasil. Porque muita gente acha que é o tráfico local, né? A venda de drogas dentro do país. E eu dei uma pesquisada para procurar, né, a proporção e não encontrei dados confiáveis. Tá? Mas pelo que eu percebi,
o grosso do lucro do PCC é o envio de drogas para a Europa. Tá aí, 2 bilhões e 800 milhões de reais. E aí você começa a pensar, bom, então é uma boa você decretar uma GLO nesses aeroportos, né, de onde parte a droga, né, do PCC. Vejam bem, PCC, tá? PCC. Daqui a pouco a gente vai fazer uma conexão aqui com o CPX. Eu queria que vocês vissem agora essa matéria aí no canto da tela. A notícia que revoltou o Brasil, não sei se vocês lembram disso, eu trouxe um vídeo sobre isso aí. 700 quilos de cocaína apreendidos dentro de mangas em um galpão aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Tá? Foi uma operação longa de meses, em conjunto da Receita Federal com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em um determinado momento, as equipes conseguiram identificar o local onde ficavam as drogas, nesse galpão em Itaguaí, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E o flagrante estava configurado, né, um crime permanente. É uma das situações em que o flagrante se caracteriza, né? Então, não precisa de mandado de apreensão nem nada disso. Está no Código Penal, né? Então, os policiais e os agentes da Receita foram lá, invadiram o galpão e encontraram as drogas dentro de frutas, né? Naquela matéria anterior, vocês viram que a principal maneira que o PCC usa para exportar essa droga é dentro de frutas, quase que invariavelmente de mangas, por conta da constituição ali do fruto. Tá? É mais propício para armazenar a cocaína. E aí, mesmo diante de tudo isso, de uma investigação perigosa, arriscada, longa, complexa, de sucesso, a desembargadora responsável pelo caso, a Simone Schreiber, simplesmente anulou, porque disse que precisava do mandado. Não se configurava o flagrante por crime permanente. Era um galpão que era utilizado para armazenar as drogas que eram exportadas. Então é claro que era um crime permanente, era uma atividade que se perpetuava. Né? Então, sim, se caracterizava. Mas ela foi lá e disse que não. E simplesmente anulou e mandou soltar as pessoas que tinham sido presas. É a mesma coisa que aconteceu no caso do Lula. Os crimes estão lá, mas a investigação não foi feita da maneira correta, o CEP estava errado, então vamos anular tudo aqui, o Lula está elegível novamente. A lógica é a mesma, e é aí que as conexões começam a apertar. Tá, pessoal? Porque a Simone Schreiber hoje é a principal candidata à vaga da Rosa Weber. É isso mesmo. Não é o Flávio Dino, ela está ali, né, pelas beiradas, mas o Flávio Dino está meio que sendo usado como boi de piranha. Tá? O Senado já deu sinais, o nome dele não passa lá. Então, o principal nome, a favorita disparada nesse momento, é a Simone Schreiber. E, como vocês viram aí, é uma pessoa que não é muito afeita, né, ao combate às drogas. E vejam só que coisa interessante. Isso aqui, as conexões começam a se apertar. Quem era o relator da Lava Jato no Rio de Janeiro? Era o Marcelo Bretas, que fez um grande trabalho. Tá? A gente pode ter toda a resistência do mundo contra o Dallagnol, contra o Sérgio Moro, mas no combate ao crime eles foram espetaculares. Tá, pessoal? E o Marcelo Bretas, idem, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi afastado e quem assumiu em 2021 foi a Simone Schreiber. Só que o problema é o seguinte, ela é uma detratora da Lava Jato. Então vocês veem aí o aparelhamento. Pegaram uma pessoa que é contra a Lava Jato e colocaram como relatora da Lava Jato. A mesma coisa que tinham feito com o Apio, aquele que tinha a senha com o nome do Lula no seu computador, que foi afastado. Esse foi afastado. Mas está aí a Simone Schreiber, principal favorita para a próxima vaga, né, da Rosa Weber, que tá vazia ainda, né? Que mandou, mas simplesmente não, vamos anular aqui essa apreensão porque não tinha mandado, apesar do flagrante óbvio estar configurado, né? E ela é a principal candidata, deve entrar para o STF e é uma anti-Lava Jato, tá? E eu vou ler aqui, pessoal, 2 parágrafos de 2 matérias diferentes e aí vocês vão começar a ligar esses pontos, depois eu volto e a gente costura tudo juntos. Juíza Federal fura bolhas
critica a Lava Jato e vive paradoxos sobre cadeias. Simone Schreiber trabalha dentro e fora do tribunal pelo desencarceramento. Abre aspas para Simone. A gente continua lidando com essa fé que a prisão que vai resolver. É um sistema que não funciona, caro e extremamente violador de direitos, não só dos presos, mas também dos seus familiares. Agora, vejam essa outra matéria aí. A desembargadora é autora do livro A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais. Ela critica principalmente a cobertura da imprensa aos casos da Lava Jato, tá? Resultado, prestem atenção, de sua tese de doutorado defendida em 2008 sob orientação do ministro Luiz Roberto Barroso. No texto, ela explica que a publicidade opressiva se caracteriza quando o noticiário sobre um processo fica tão ostensivo que a situação dos réus ou investigados fica prejudicada, especialmente em casos que vão a júri. A campanha midiática torna-se tão agressiva que um julgamento imparcial torna-se impossível. E aí, o que vocês acham? De que caso? A que caso ela se referia quando disse isso aí? Para mim, é muito óbvio que é o caso do Lula. Né? Então, vamos lá. Vamos encaixar. Isso aí não vale para o Bolsonaro, tá? Se bem que é o júri, né, que julga o Bolsonaro, não sofre influência da sociedade. Se sofresse, os resultados seriam diferentes, né? É outra história. Mas você não vê a dona Simone Schreiber se manifestando contra, né, o show midiático que acontece hoje em dia por parte da imprensa tradicional contra o Jair Bolsonaro. Tá? Você não vê isso. E não vê em nenhuma entrevista ela criticando o que está sendo feito. Então, o risco é bem, né, evidente caso ela assuma essa cadeira, realmente tudo indica que ela vai assumir no STF. Então vamos lá, pessoal, para vocês entenderem. Nós temos um histórico de ditaduras e regimes de extrema esquerda tomando conta, né, de aeroportos e portos. A desculpa, né, sempre aquela, né, um verniz de nobreza, garantir a segurança, né, garantir que as pessoas tenham o direito de ir e vir, né, o combate às drogas, enfim, mas o objetivo é outro, é controle. Esse grupo, a esquerda, sempre quer controlar as situações e as pessoas, a sociedade. Tá? Então, o que está acontecendo aqui no Brasil agora com essa GLO é a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, na Nicarágua e, mais recentemente, no México. Durante 4 anos e um pouquinho, até hoje, né, a gente escuta essa história da fakeada. Ah, não foi facada no Bolsonaro, isso é tudo uma invenção, não teve sangue, não teve isso, não teve aquilo. Bom, a gente tem imagens, né, que registraram o momento da facada, a gente tem prontuários médicos, a gente tem depoimentos dos médicos, a gente tem fotos no hospital, nós temos inúmeras imagens em vídeo e em foto também, da cicatriz na barriga do Jair Bolsonaro. Nós tivemos ele andando com uma bolsa de cocô pendurada na barriga durante não sei quanto tempo. Até hoje ele sofre as consequências deste atentado. E mesmo assim, pessoas insistem em dizer que é uma armação, que ele não tomou facada nenhuma. Né? Beleza, essas pessoas esquece. Né? Não adianta a gente argumentar. Estou falando para quem, né, para vocês aí que sabem que isso é uma imbecilidade. Agora, o Lula vai lá e diz que vai operar do quadril que tá cheio de dor, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo. É o cara que, quando teve o desastre ambiental lá no Rio Grande do Sul, ele não foi para lá porque no dia seguinte ele ia participar do 7 de setembro e estava com muita dor no quadril. No 7 de setembro ele passou horas em pé, no carro, fazendo discurso, né, debochando de militar. No dia seguinte ele viajou para a Índia, não sei quantas horas, uma viagem longuíssima. Chegando lá, mesma coisa, em pé o tempo inteiro, né? Lépito e faceiro lá, não demonstrava dor nenhuma. Nunca vi ele fazer careta. A única vez que eu vi ele fazer careta foi quando ele tropeçou na Bahia com cara de bêbado, né? E fez uma careta. Opa, quase que eu me ferro aqui. Só isso, né? Aí eles começaram a dizer que ele faria uma cirurgia preparatória para a segunda, que seria para dar mais qualidade, né, de vida para ele no pós-operatório da cirurgia principal. Só que aí
Chegou a cirurgia e foi só uma, não teve isso. E meteram ali no meio uma cirurgia plástica também, para diminuir as bolsas embaixo dos olhos e tal. E essa cirurgia teria um tempo ali de recuperação, né, bem substancial. Ele vai lá, opera, os olhos não mudaram nada, né, deu a impressão até que dobrou a dobrinha que ele tinha embaixo do olho. Ele no dia seguinte vai para casa, né, para casa não, né, para nossa casa que ele ocupa lá miseravelmente, passa um tempão desaparecido, sumiu, né, desapareceu, depois ele volta, né, uma foto ali bizarra com um reflexo de vinho, taça de vinho não, perdão, de taça de, sei lá o que tinha naquilo, pode ser vinho, né, pode ser água, pode ser cachaça, pode ser qualquer coisa transparente, né, vinho branco, um reflexo ali na tela do computador, uma foto esquisitíssima e tal. E quando ele ressurge, que é numa live, né, com a vice-presidente dele lá, a cuidadora, ele já faz menção de levantar, né? E hoje ele publicou, foi ontem ou foi hoje, eu vi hoje, um vídeo dele fazendo fisioterapia, caminhando na esteira, né? Fazendo aquele exercíciozinho para a batata da perna e dando chutinho em bola de futebol, né? Fazendo exercício aqui pro tríceps também, né? Pessoal, o cara tem quase 80 anos de idade. Alguém que faz uma cirurgia no quadril como essa não tem essa recuperação, não é o Wolverine, tá? Perdão aí. Ed, você está enganado. Adoraria estar, tá? E se eu estiver, eu não tenho problema nenhum em gravar um vídeo pedindo desculpa e assumindo meu erro. Agora, vocês se lembram daquele caso do Cid Gomes, quando ele jogou uma retroescavadeira para cima de famílias de policiais, né, e alegou ter tomado tiro? Pois é. Vocês até hoje viram algum prontuário médico do Cid Gomes ou cicatrizes dos tiros que ele alega ter tomado? Não, né? Vocês já viram alguma foto do Lula internado no hospital no dia da cirurgia ou depois? Vocês já viram alguma imagem de algum prontuário do Lula assinado por um médico, detalhando a cirurgia, um raio-x também? Vocês já viram alguma foto, algum vídeo das cicatrizes da cirurgia feita pelo Lula, em que dê para ver ele, né, a cicatriz no mesmo take, o rosto dele? Não, né? Mas é o seguinte, quando o Bolsonaro era presidente, exigiram até carteirinha de vacinação. Comprovante de carteirinha de vacinação para ver se ele não estava mentindo. Ele não tomou a picada e queriam mostrar que ele tinha tomado, né? Não conseguiram. Inventaram aquela história de carteirinha, né, que até hoje é uma tremenda de uma pataquada, né? Mais uma das cortinas de fumaça que o PT lança a mão para poder tentar maquiar ali o desgoverno catastrófico que o Brasil enfrenta hoje, né? Eu gostaria de ver isso como cidadão, como pagador de impostos, como eleitor, não dele, mas eu gostaria de ver. Gostaria que os nossos parlamentares entrassem aí com um pedido, né, através da lei de acesso à informação, não sei, como fizeram contra o Bolsonaro por conta da questão da carteira de vacinação, para a gente ver o prontuário do Lula, o raio-x, um exame. Gostaria que ele, Lula, né, já que ele está falando a verdade, ele está tão orgulhoso da recuperação milagrosa dele, mostrasse uma cicatriz, a cicatriz da cirurgia. Levanta a camisa ali enquanto ele está fazendo o exercício e mostra a cicatriz, depois mostra o olho, repito, no mesmo take, mostra os olhos, né, que também foram operados. É isso que a gente espera de um presidente da República, né? Ele, que tanto falava em transparência durante a campanha, apesar de nunca ter praticado isso, eu acho que chegou a hora, Lula. Eu acho que chegou a hora até para a esquerda calar a boca da direita. Não foi fakeada? Vamos ver agora se essa cirurgia é verdadeira. O povo merece saber a verdade. Agora chegamos aqui ao nosso tema principal, pessoal. Como eu falei para vocês, né, um tempo atrás, existe essa movimentação de um gueto islâmico na tríplice fronteira, né, Brasil, Paraguai e Argentina, mais especificamente em Foz do Iguaçu. Eu trouxe para vocês um dossiê completo, né, sobre Itaipu Binacional, né, o atual presidente, as ligações dele, as declarações,
pessoas também que já passaram por lá, né, no conselho e tal. Uma licitação para uma campanha publicitária no valor de acho que 100 milhões de reais, se salvo engano, para uma estatal, né, que detém um monopólio, então não faz sentido. Então, existe a forte suspeita de que mecanismos estejam sendo usados para financiar o Hamas, né, com aquele paninho ali em cima, né, para ninguém perceber. Eu fiz a minha parte, trouxe as evidências aqui, além disso, eu não posso fazer. E, pessoal, eu trouxe também matérias de 2002, de 2006, né, da primeira vez comerciantes de Foz do Iguaçu, dizendo, né, que realmente financiavam o Hamas, tinham mandado 50 milhões de reais para o Hamas, para o Hezbollah, né, e aí, em uma segunda oportunidade, alguns anos depois, isso repercutiu bastante a nível nacional, então eles preferiram parar de admitir publicamente que o faziam, né, mas não negaram também, então continuaram fazendo. E essas informações vêm até hoje em dia. Quem já conviveu com islâmicos, né, sabe que eles formam os guetos deles. Né, eles não se misturam. Não existe aquela coexistência verdadeira. Né? Pode fazer uma amizade aqui, pode fazer outra amizade ali, mas na hora da confiança mesmo, é um grupo fechado. Em Foz do Iguaçu são bairros islâmicos. Né? Comércio, também bairro residencial, estão sempre juntos ali. E existe essa suspeita, né, fortíssima de que partia essa grana pesada, né, de lá para financiar grupos terroristas. Isso eu trouxe para vocês em vídeos recentes. Agora vem essa matéria com declarações de um ex-agente do Mossad, tá? Que é o serviço secreto de Israel. Adoraria poder dizer que é como se fosse a ABIN de Israel, mas a ABIN é uma agência de inteligência literalmente única. Tá? Ela opera de uma maneira que nenhuma outra agência de inteligência do mundo opera. Ela é sabotada pelo seu próprio país. Né? Então nós temos hoje, arrisco dizer, o pior serviço de inteligência do mundo, não por culpa exclusiva, né, do pessoal que está lá, mas por conta da legislação, por conta de interferências, e eu não estou falando nem do executivo, nesse caso, mas enfim, o Mossad é considerado um dos melhores serviços secretos do mundo, né, juntamente com o russo, com o norte-americano, com o britânico e com o francês. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, em tela inteira, algumas partes dessa matéria, depois a gente volta, comenta e conecta com o que eu já tinha falado. Catar, o rico pequeno país que sediou a Copa do Mundo de 2022, é a principal força subestimada e raramente mencionada por trás do financiamento do grupo terrorista Hamas. Não para vocês, que eu venho falando isso aqui repetidamente, insistentemente ao longo das últimas semanas, vocês vão lembrar, né? A afirmação é de Udi Levi, 60 anos, um dos maiores especialistas em terrorismo do mundo e ex-chefe de divisão do Mossad, uma coletiva de imprensa da qual a Gazeta do Povo participou na última quarta-feira. O dinheiro vem também do Irã, também me falando sobre isso repetidamente aqui, de empresas de investimento do Hamas e de doações, muitas delas em criptomoeda. Ele também afirmou que os terroristas dispõem de uma infraestrutura formada por empresas de fachada em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Ele lamenta profundamente o posicionamento do Lula, né? Ele diz há muitas reclamações, mas é a política dele, fazendo uma crítica mais geral à postura que atribui equivalência aos dois lados da guerra, Israel e Hamas, e ele completa dizendo: você pode se opor a Israel, mas pelo menos não apoie o terrorismo, para vocês verem como a imagem do Lula, quer dizer, do Brasil, na verdade, está manchada lá fora, né? Respondendo à reportagem, Levi disse que é inacreditável o que está acontecendo na América Latina. Vejam só, há centenas de empresas de fachada do terrorismo sendo abertas no Equador, Paraguai, Argentina, Chile e Brasil. A presença das organizações terroristas exemplificada pela relação entre o primeiro comando da capital, PCC, e o Hezbollah. Já trouxe isso aqui para vocês também. O israelense, que se diz agora um cidadão privado, vou explicar para vocês daqui a pouco o que isso significa, afirma que o Catar é a cabeça da serpente dos fundos usados pelo Hamas e outros grupos terroristas. O Hamas teria recebido $1,5 bilhão
do país árabe desde 2015, equivalente a 7 bilhões e 500 milhões de reais. Bom, vamos lá. O que o senhor Levy quis dizer com ser um agente privado, um cidadão privado? Ele deixou o Mossad e agentes, tanto, né, da CIA, do MI6, né, que é a inteligência britânica, e do Mossad, são os agentes mais respeitados, né, porque o serviço secreto russo é excepcional, mas não muito confiável, né, o cara que deixa a ex-KGB, né, até porque não existe ex-KGB. Então, um cara desse se aposenta do serviço de inteligência e vai trabalhar na iniciativa privada, seja fazendo segurança ou monitoramento para grandes empresas, executivos, artistas de Hollywood, da música, ou fundando sua própria empresa de segurança, enfim. E ganham rios e rios de dinheiro. É a mesma coisa que vocês veem nos filmes. Aquilo de fato acontece. Ex-CIA, ex-MI6, ex-Mossad, né, sendo muito requisitados aí por pessoas com grande poderio, né, financeiro. A questão do Catar, pessoal, eu já trouxe para vocês nos mínimos detalhes. Quem comanda o Catar é uma mesma família, né, uma monarquia absolutista, a família Al Thani, e o primeiro-ministro é primo do rei e tudo mais. Há mais de 200 anos que eles estão lá, né, mandando em tudo. E o país abriga não só os principais líderes políticos, estratégicos do Hamas, como também o quartel-general principal do Hamas, além de outras subsedes. Então, tá tudo lá. Né? Tá tudo lá. E aí vocês percebem ele falando a respeito de empresas, né, que estão sendo criadas no Brasil, no Paraguai, em vários países aqui da América Latina, na Bolívia, ele também citou. E é justamente o que eu trouxe para vocês aqui a respeito de Foz do Iguaçu. É inacreditável o que está acontecendo? Por quê? Porque essas empresas estão sendo criadas à torta e à direita, vamos falar aqui especificamente do Brasil, né, são nichos, são guetos islâmicos naquela região, e ninguém faz nada. Né? Se já teve investigação, se já houve a constatação do envio de 50 milhões num passado não tão recente, mas também não tão longínquo, né? Essas investigações deveriam ter sido continuadas, né? Existe um envolvimento com o PCC também. Eu trouxe para vocês recentemente uma analista, uma especialista de esquerda, dizendo que grupos terroristas, né, o Hezbollah em especial, está presente em todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, é isso. Né? PCC, Comando Vermelho, trabalham juntamente com essas organizações terroristas e, inclusive, na questão do tráfico de drogas. Tá? E, gente, é muita capilaridade. Né? Eles estão aí presentes em todos os setores do poder, infelizmente. E é necessário um trabalho muito sério para você conseguir acabar com isso, ou pelo menos mitigar os efeitos nocivos dessa presença. Né? Quando aparece alguém que tenta fazer isso, acontece o que aconteceu. Tá? Então é isso, pessoal. Vocês que acompanham aqui o canal já sabiam disso. E agora a gente teve a confirmação através de um ex-agente, né, alto agente do Mossad, Serviço Secreto Israelense. Tá bom? Então é isso, galera. Forte abraço, a gente se vê por aí.